Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é a última live da semana falando sobre mulheres inspiradoras, né? Eu estou trazendo mulheres que estão no meio de um processo de emagrecimento ou no meio de um outro processo qualquer de superação que queira conversar com a gente e mostrar que mulheres iguais a nós, né, que mulheres reais, elas podem sim. Oi, Camille. Elas podem sim performar e ter sucesso no seu projeto de emagrecimento, no seu projeto de vida, no seu projeto de trabalho, seja lá qual for ele, tá certo? Então hoje a gente vai conversar com a Laís Albuquerque. A Laís, ela é uma moça que tem perdido peso, bastante peso, e tem mudado a vida dela completamente. E ela aprendeu a ouvir a chave do cérebro, avisando para ela que em vez de procurar, oi Mel, em vez de procurar emagrecer, ela então foi procurar saúde. E procurando saúde, encontrou no Dr. Marcelo Cardoso um porto seguro, porque com ele ela fez o primeiro curso, a primeira turma do Dr. Marcelo, ela participou, eu participei, lá a gente se conheceu, e ela vem aqui hoje para conversar com a gente e contar para a gente como está sendo esse projeto dela de emagrecimento, que na verdade é um projeto de saúde, tá bem? Eu vou chamar ela que ela já chegou. Opa. Eu não estou conseguindo, Laís. Você, para mim, diz que você tá. Eu não consigo lhe convidar. Não sei porquê. Deixa eu ver se eu acho aqui o motivo. Pronto. Oi, Rita. Eu mandei uma solicitação para você, Laís. Vê se você recebe aí. Clica nela para a gente conversar. Vamos ver se a Laís consegue se conectar comigo para ela contar para a gente toda a trajetória dela desse percurso em busca da saúde, que ganha como bônus o emagrecimento, né? Na verdade, o emagrecimento é a consequência de você ter uma vida saudável e de você ter uma vida com performance. Laís, eu fiz para você, eu fiz a solicitação para você, veja se você consegue ver aí. Oi, Hanna, tudo bom, querida? Entrando gente do meu curso, lá da comunidade Keto Fácil. Também temos a novidade que agora vamos ter uma comunidade Keto Fácil em inglês, para quem fala inglês e para quem mora por aqui, para quem tem amigos por aqui, mas que não falam português. Então, a gente vai começar a ensinar as pessoas também em inglês. Laís, eu não estou conseguindo. Está dizendo para mim que você não consegue entrar. Não sei por quê, Laís. Bom, Camille, você que está aí. Eu vou chamar de novo, tá, Laís? Deixa eu ver se eu consigo. É porque diz para mim que você não está disponível. Que interessante. Laís, você nem está aparecendo para mim, Laís. Laís. Albuquerque. Oi, Adriana. Laís, eu mandei de novo. Veja se você recebe aí. Vamos ver se a gente consegue fazer essa mágica. Olha, eu estou me vendo no computador. Pois é, Cadê você? só um pouquinho que tá. A câmera tá ao contrário. Nem sei Pois mexer é. aqui, eu Olha, tava no computador. a Camille falou para mim que se você. Achei! Ah, isso que eu ia falar. Se você pudesse enviar a solicitação, seria mais fácil. Pronto. Tudo bom, Laís? Como você está? Tudo, tudo bem. É que eu tava no computador não Aham. apareceu. Aí eu botei no celular e a câmera tava ao contrário, claro. Oi, Rosinete. Bem, a gente estamos agora, estamos todos na mesma sala, reunidos, então, e vamos então começar a nossa conversa. Você, Laís, eu já não sei se você escutou quando eu fiz a abertura da nossa live, eu falei que você participou da primeira turma do Dr. Marcelo Cardoso e foi lá que a gente se conheceu e você então começou o seu processo de emagrecimento e você está muito bem
e você já perdeu bastante peso e vai contar pra gente a sua história, tá certo? Então, eu vou te ajudar e a gente vai fazer essa linha do tempo juntas, tá? Então, antes de você começar a fazer o seu processo de emagrecimento, quem era a Laís antes de Dr. Marcelo Cardoso? Conta pra mim. Então, eu sempre fui. Nunca, não digo que eu sempre fui gorda, mas Uhum, sempre. Nunca me senti confortável com o meu corpo, uhum, né? Então, eu fui uma adolescente daquelas cheia de tabus. Eu não ia na praia, eu ia de camiseta. uhum, Se eu ia sempre com a família, se eu fosse com os amigos, eu não tirava a camiseta, não tomava banho. E aí, sempre foi a vida inteira assim. Algumas vezes eu tava mais gordinha, às vezes era coisa da minha cabeça, porque a gente vê pelas uhum, fotos sim, agora, né? é. Mas, em geral, assim, nunca me senti magra. Uhum, Magra, magra nunca fui. Sempre fui, né? Aquela briguinha assim com a balança e tal. aham. Você é alta? Eu tenho 1,65 m. Não é baixinha, né? Como eu que tenho 1,57 m. Você é mais alta. Mas a minha calça, geralmente, digamos que fosse 42, para as pessoas Uhum, terem uma noção, assim, né? certo. Então, só que eu já fiquei em 46, já fiquei Uhum, 40. Então, mas a maior parte da minha vida foi 42. Então, né, uhum. foi basicamente normal, nem gorda nem magra. Normal, exatamente. Para sua altura era um bom tamanho, Mas eu né? nunca me senti confortável, assim, comigo mesma. Uhum, Então, sempre, não me sinto feia, mas sempre aquela, não eu era, nunca sei. foi bom, né? Então, a minha adolescência toda eu não curti ela por causa disso, eu tinha muita vergonha, então muita coisa eu deixei de aproveitar. E Eu isso sei. pesa muito, assim. Uhum, E aí, duas vezes na vida eu tive um peso bem alto. Com uhum. 16 anos eu cheguei a 79,850, me lembro certinho. E aí, a gente toma remédio, aquelas coisas que era comum, né? Hoje em dia a gente Uhum. fala isso é absurdo, mas era comum. Aham, Eu já tomei remédio, já claro. fiz aquelas dietas, né, que todo 3 bolachinhas creme cracker com uma colher É, de chá de margarina light é verdade. e aquelas coisas que não dá certo, que a gente sabe que fazer a dieta, o regime que se dizia, né, era dieta, É. né? A gente fazia, depois aquilo parava e voltava aquela coisa toda. Uhum, E aí, quando chegou uns 5 anos atrás, eu descobri o Ducan. Foi que aí eu tava com uhum. 80 aí eu tava mais gordinha, assim, descobri o Ducan. Porque eu sou assim, eu sou 880. Ou eu como, ou eu me cuido perfeita, assim, bem Uhum, certinho. Aí eu descobri o Ducan e me apaixonei por ele, porque ele uhum. explicava tudo. Então, porque não é aquela coisa, tu tem que comer isso porque tem. Não, Não, tinha uma razão de ser por trás das, né? Tinha ciência por trás exato. da E não história. tinha uma medida. 3 bolachinhas creme cracker com uma colher de Aham, chá. Quem é que diz que imagina. aquela uma colher de chá vai caber naquelas É, 3 bolachas? Então, não, tem que comer, não né? existe. É. Não pode ser assim. E aí aquilo não entrava. Ah, é porque é. E o Ducan começou a me dar respostas, né? E aconteceu uma coisa maravilhosa porque eu não tinha fome. Ah, é tão bom, Aquela né? ansiedade que a gente É. tem. Eu me lembro que uma vez eu fui no supermercado, tinha um bolo de chocolate lindo assim, e eu olhava e simplesmente eu não tive vontade de comer. Uhum. Aí, nunca vou me esquecer disso, porque foi perfeito, assim. Isso daí é Aí, essa falta de vontade de comer as coisas que a gente fica, isso dá um poder a gente tão grande, não é? Eu me sinto tão poderosa de poder dizer, não, eu não quero esse doce. Porque normalmente eu diria, eu quero e quero mais de um, né? Quero comer a bolacha toda, o pacote inteiro. Era assim, é é mais verdade. fácil não comer nada do que comer uma bolacha. Eu não consigo comer isso. Claro, claro. Mas E agora a hoje eu gente sabe entendo por por quê, quê. né? Exatamente. A gente Exato. Era agora o que eu sabe ia, por onde eu ia quê. chegar. E o Aham, Ducan deu essas respostas, só que ele não tinha a solução correta, vamos dizer. Não aham, era o perfeito ainda, né? Porque uhum, comia-se aveia, né? Então, e o que que acontece? Quando chegasse no peso ideal, a gente ia começar a implementar aquela alimentação de novo. Então, uhum, voltava pão, voltava assim. Só que eu emagreci muito, eu fiquei me sentindo ótima, maravilhosa. Fiquei com 60 quilos, aham, olha. mas aí eu perdi a minha mãe. Sim, E aí a coisa desgringolou. Passou um tempo, sim. ficou certinho, mas depois de um tempo, quando a ficha cai, eu acho, né? A coisa começou Uhum, a voltar e eu tive muita ansiedade, enfim, né? E a gente sempre normal, desconta tudo na comida, né? claro. Então eu voltei a comer mas sempre eu tive aquela boa intenção. Eu comia pão, Uhum, por exemplo, uma vez por dia.
Eu procurava É. comer sempre pão, margarina light, requeijão light, leite Oh, desnatado. meu Deus, Eu velho. sempre, a boa intenção sempre teve. Mas o É, problema é que eu sempre falo, se a gente fosse comesse se eu fosse gorda por comer de fome, não é por fome, é por olho. é por A olho. gente só come É. por ansiedade e só quer coisa boa, não é por fome. Se eu Uhum. comesse por fome, eu era seca. É, exatamente. E ninguém fica com desejo de comer chuchu, né? A gente fica com Não. desejo de comer bis, E come. E aí tu né? vai comer um bis? Não, tu vai comer a caixa toda. E hoje a Claro. gente sabe por quê. Uhum. Então era mais. Então eu consigo me sentar na mesa com meu Oi, marido e a minha André. filha, eles comendo cuca, e eu tomo meu cafezinho preto. Não tenho esse problema. Mas se eu Olha, comer um que pedacinho da maravilha. cuca, acabou. Não pode, E o é. Ducan Igual falava a mim, isso que era sabe o feito que um eu balão. falo? Eu falo que a gente é feito alcoólatra, isso é um vício. Açúcar é vício, né? É Então a exatamente o gente que eu digo. usa o alcoólatra, ele não pode dar o primeiro gole e eu não posso dar a primeira mordida. Porque se eu der a primeira mordida, Laís, eu vou comer até o final. E isso É daí não, exatamente o que não eu falo. rola, sabe? É, E a comida é o pior vício que existe, porque tudo que é lugar que tu vai é comida. sim, Então, tu não tem como fugir dela, porque tu não. precisa dela para viver. Então, tu vai no aniversário, as pessoas comemoram com comida, É porque elas é choram uma com comida. forma, a comida, ela é uma forma de também de juntar pessoas, de socializar, né? É uma forma de você lembrar das coisas boas do seu passado, da sua infância, né? A memória afetiva da comida, né? Mas tudo ali Engloba fica muita ligado. coisa, é muito, e o psicológico, né? Atua ao contrário, atua contra a gente, né? Porque a gente quer comer, em vez de segurar a vontade. E depois que a gente começa a comer, aquilo, hoje a gente sabe que é o vício, que aquilo é fisiológico, não é Uhum, falta de vontade, não é nada, né? Então é libertador isso. Porque assim como o Ducan, só que o Ducan não soube dar todas as respostas, acho que ele nem tinha, por causa uhum, disso, porque ele achava que depois a gente tinha que implementar aquilo de volta. Então, mas eu não cheguei nesse ponto, porque antes disso tive esse problema, e aí eu uhum. voltei a comer. Então, sempre com boa intenção, eu sempre fui saudável, vamos dizer assim, entre aspas, mas eu comia, quando eu comia, eu comia. Eu tinha aqueles ataques de fome, vamos dizer assim. Sim, Então, me dava aquilo, eu comia até os lanches da minha filha, por exemplo. Então, certo. eu nunca tive. Ou eu me cuidava, ou eu ia lá, e aí eu tinha vergonha, então eu comia escondida, aquela função. É, E aí eu fiz um sim. tratamento fui uma psiquiatra. E ela Uhum. me fez um tratamento para ansiedade, que ela percebeu que eu era muito ansiosa. Isso, E claro. também tinha a compulsão, naquela fase era compulsão, porque ela dizia que era ligada, né, a todos os acontecimentos que tinha, foi muita A mudança de vida, mudei emoção, de né? O cidade, emocional ligado porque e o mãe seu é gatilho foi tudo. a morte da sua mãe, né? E a mãe mudou tudo, porque a gente mudou de casa, eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, eu mudei tudo. Uhum, E uhum. além de ficar sem ela, né? Então a Sim, gente tinha uma ligação muito forte, assim. Então sei. foi bem complicado. E sem perceber, a gente vai usando essas legs, e tu vai usando leg e aquilo vai. Quando tu É. bota a tua calça jeans, ela não cabe. Não, olha, não se deve comprar legging. Legging é um horror, porque a gente fica tão confortável e não sente nada apertar e você Não. acha que está tudo bem, né? E aí a boca começa a ficar E a gente não se nervosa enxerga. e você não A gente enxerga não que está enxerga. ficando o dobro. É, Aí quando tu vai ver uma foto, tu fica chocada. Diz, chocada. meu Deus, como é que eu cheguei aqui e não vi? Eu me Uhum. acordei desse jeito. Tu sabes E que aí, tu sabes que todas as pessoas com quem eu tenho falado, né, nesse projeto do Inspire-se, todas as pessoas me dizem essa mesma coisa, que tudo começa quando você fica muito confortável ou quando você tem uma perda, né? Uma coisa assim. É interessante isso. São os gatilhos mentais, né? Que a fazem a gente não gente percebe. Aquilo vai indo. desandar. Porque assim como a gente emagrece é um dia de cada vez, a gente Aham, engorda um dia de cada vez, né? sim, Então não é, é uma coisa de muito tempo. Então claro. não tem como eu E perceber. quer ver outra coisa que as pessoas dizem para mim também? A maioria delas é que não se sentia gorda, não se achava, e eu também posso dizer isso de mim, mas que um belo dia viu uma foto, né? Então, é através da fotografia que você toma consciência do tamanho que você está. É engraçado isso, é interessante.
Não, o não me sentir gorda não era um termômetro pra mim, porque eu sempre me senti Uhum. gorda. Então, eu estando gorda ou eu não estando, como agora, É, eu agora eu também estou tinha isso. normal, É, mas eu me é. sinto gorda, Uhum. entendeu? Quantos Então, quilos você já perdeu, Laís? 27. Olha aí. 20. E você ainda se sente gorda? Sim. Não, eu tenho noção. Agora eu me sinto confortável, vamos dizer assim, que é Aham, uma coisa que uhum. nunca aconteceu, porque o Certo. psicológico também é muito de tu entender que tu tá fazendo certo, que tá no caminho, que aquilo não é uma coisa de um dia pra noite. Então, tudo Uhum. isso se torna mais confortável, eu me sinto mais confortável, me sinto, Claro. né? Mas não me sinto magra. Eu falei isso pro Uhum. Marcelo, ele disse que eu sou louca, É, é verdade. porque Porque isso eu tô também com passa muito. 67 quilos. Isso aí passa muito pela autoestima da gente, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que me achava gorda, independente de eu estar muito magra ou não. Eu sempre me via Exato. gorda. Sim. Mas eu posso Porque dizer aqui que eu também tinha um problema muito sério com minha autoestima, sabe? Então, tá tudo ligado, né? Então, para você deixar, para as coisas fluírem, tem que estar tudo em equilíbrio, né? a minha mãe dizia uma coisa que é um ditado, não é ela que falava, mas Aham, que por baixo de um vestido de uma mulher só Deus sabe o que se esconde. é verdade, é verdade. Isso é E um é, ditado gaúcho, né? Deve deve ser. ser, provavelmente. E é É porque verdade, essa é a pura verdade. as prendas é que usam aquelas saionas, né? Aquelas coisas das prendas gaúchas. Então, esse ditado deve ser bem do sul. Mas é perfeito, assim. E aí, quando eu comecei, não, eu vi, eu tava com 92 quilos. Uhum, Aí eu fiquei chocada, porque eu não me pesava mais, né? Quando eu me pesei, eu disse, meu Deus. E aí eu comecei a tentar parar com aquela compulsão por minha conta. Aí fui na uhum, psiquiatra, ela me deu esse remédio, conversou comigo. E aí foi diminuindo. Também é muito do psicológico, porque tu sabe o que tu claro. tá fazendo. Então aquilo. Uhum, Aí eu focava mais, digamos assim. Mas sempre com aquela história, aquelas loucuras de comer e dava uns ataques de fome, eu comia. uhum, Até que eu entrei por um grupo. Aí descobri o Felipe Cagiano, aí fui indo na uhum, internet devagarinho, aquelas coisas. uhum. E entrei num grupo dele, depois do grupo dele surgiu outro grupo, que são as proteinadas, que eu tô há um Aham. tempo já. E dentro das proteinadas surgiu uma colega nossa que começou a colocar uns vídeos do Marcelo. E Hum. aí ele falava assim, brigando, daquele jeito dele, É, né? aham. Brigando. E falava, não sei o quê. E eu disse, meu Deus, esse homem é bem. É perfeito, Ele parece que é um jeito ele tá adivinhando meu apaixonado, pensamento. né? O Marcelo tem um Exato. jeito apaixonado. E ele lia meus pensamentos naqueles vídeos. Ele falava Uhum. exatamente o que eu sentia. E aí eu comecei a seguir ele. E dali eu não larguei mais. Porque aí eu descobri que ele é um Ducan moderno. Exatamente, é verdade. Porque tudo. Só que aí ele começou com a história do carboidrato. Porque, claro, a gente já começou a ver low carb Uhum. com o Felipe e tal. Mas é aquela low carb que a gente diz que não tem. Não foca assim. Melhora a alimentação, tudo, mas não tem aquele foco em saúde, vamos dizer. A É, gente tem aquele foco exatamente. sempre para emagrecer. Aham. Quando o Marcelo começou com essas coisas, dizendo, explicando por que que o carboidrato faz isso, porque aí eu comecei a tirar mesmo, levar aquilo a Uhum. Leva a sério. sério. Não é Uhum. levar a sério, é aprender mais, né? Não é que você leva Mais a a sério, é fundo. que você agora tem conhecimento, né? Sim, a começar a aprender mais a fundo, não Uhum. aprender para emagrecer, aprender para se Claro. conhecer. E aí aquilo mudou totalmente. E aí começou a história do jejum com a Leandra. A Leandra deve sair, Uhum. mas eu não estou conseguindo Tá ler nada. sim. A Leandra tá aí. Ela acabou de E dizer que aí ela era uma gorda contente. sim. Ai, Mas eu Leandra. não era assim. Mas só que Uhum. aquilo era minha vida rotineira. Então, eu me sentindo gorda ou não sentindo, pra mim era tudo igual, né? Às Uhum. vezes eu me sentia pior, às vezes não, mas nunca foi. Uhum. Mesmo quando. Aí, às vezes, eu vi uma foto e disse: Meu Deus, eu tava magríssima nessa foto. E eu nunca me senti Uhum. magra. Por quê? Então, É. aí eu comecei a fazer jejum depois, fazer de jejum. Eu nunca gostei de tomar café da manhã, nunca sentia Eu fome e sempre também. aquela coisa. É. O café é a refeição mais importante, e aí eu ia lá e tomava. Ou então, às vezes, eu comia porque tinha vontade, tinha umas coisas boas, tu senta ali e come. Come por Exato. comer. Uhum. E aí, se eu dissesse que eu não ia tomar café, me matavam. Aí eu comecei a simplesmente, eu disse, aquilo foi libertador, que nunca mais eu tomei café.
Nunca mais É não. tão bom, Hoje, por você exemplo, não eu tem a tomei. obrigação de tomar café da manhã, né? Toma quando tem vontade. Hoje mesmo eu Então, tomei também. aí eu comecei com os jejuns de 16 horas, porque Uhum. consequentemente, né? Aí era uma briga que eu tinha de comer tarde, eu tento comer mais cedo. Aí Eu comecei também dos tenho isso. 16, Você come tarde da noite? comia. Agora eu tô Uhum. me focando para não comer depois É, das eu 8. também estou Nem tentando sempre eu fazer consigo, isso. É, eu mas também. eu Tem, tento. tem vezes que eu não consigo, até porque eu uso muito esse tempo da noite para trabalhar. E isso é um mau hábito que eu também tenho que tirar da minha vida, sabe? Mas eu ainda tenho esse mau hábito. Mas sabe porque de noite eu sou muito da noite, que também é outra Hum, coisa que eu tenho que me controlar, é, eu mas sou é também. porque eu até ontem eu vi a live da Raquel e outra coisa que Uhum, eu me identifiquei com ela, que tem muitas coisas que eu me identifiquei com ela, mas uma uhum, delas foi isso que ela falou. Eu sou muito da noite, mas é que de noite é o tempo que eu tenho para ser eu mesma. Porque uhum. eles não estão vendo. Eu tô na sala agora, mas a gente tá vendo um programa que todo mundo quer ver. Não é o Exato. programa que eu quero, né? Uhum, Então, ali tu é mãe, tu é esposa, tu é, né? E depois que todo uhum. mundo vai dormir, a sala tá tua, tu é tu. É seu Então, acho que tempo, é né? muito isso que eu gostava. Então, Uhum, aquilo aí eu ia ver um programa que eu queria e acabava vendo outro e outro, e quando uhum. vê, são 2 horas da manhã. É, e você comendo, Então, né? O tempo todo. a maioria das vezes, sim, É, acaba. Porque acaba dando fome, né? Porque claro. fica. E Uhum, a cabeça fica vazia, então é, acaba. Então, isso é uma coisa que eu me policio agora. Então, eu quero. aham, Tô conseguindo a maior parte dos dias dormir cedo. muito E bem. acordar cedo, eu acordava, mas agora com a Uhum, pandemia não precisava. Mas aí tô me uhum, policiando, então eu acordo 15 para exatamente. 7. Muito Não me acordo às bem. 5:30, né? Mas Aham, acordo 15 para 7. uhum, Então, e vou. E assim, eu me sentia muito sem vontade de fazer nada. Eu não quero levantar do sofá, não quero, não tô com uhum, vontade. Então, sei. eu me sentia, né? E uma coisa muito, assim, que eu nunca me esqueço disso é porque a gente, eu tenho que. Ontem eu te falei, eu tenho uma vontade de ir pro Peru, conhecer o Foi, Peru aham, e o Nordeste. Tá, mas aham, não é hoje, né? uhum, Eu tinha isso assim, eu quero e tal coisa. Então vamos amanhã. sim. Ah, não. Ah, não, amanhã não. Sabe? Então, assim, se tu me convidar para ir pro Nordeste hoje ou ir na padaria, eu não quero. Quer dizer, hoje eu Uhum, quero, é, mas aham, naquela fase eu não queria fazer nada, entende? Eu não tinha vontade de fazer sei. nada. E aquilo tudo foi mudando de uma tal maneira, foi se transformando, que é o que Uhum, todo mundo fala, que o Marcelo ontem falou, que as pessoas acham que é mentira, mas é assim que acontece. A é gente vai verdade. se É. descobrindo, a gente vai melhorando, e é tudo fisiológico, gente. Sabe? Uhum, Botar o pé no chão, é olhar. incrível. Meu Deus! É incrível. Então, são pequenas coisas, não é uma coisa. As pessoas perguntam: o que que tu fez? O que que tu fez para emagrecer? Gente, eu não tenho essa resposta para te dar. Eu não fiz uma coisa. Uhum, Eu fiz é. muitas. Você modulou o conjunto das coisas, né? Equilibrando as Então, coisas e aí as coisas começam a andar como uma engrenagem perfeita, né? eu comia muito assim, eufórica, assim, que quase não sentia Uhum, gosto. E eu agora, mas sei. se a pessoa tem que comer. Mas, gente, a gente não tem esse organismo para fazer isso. Isso não é falta de vontade. Aquilo ali é uma doença, é um vício. Tu não sente, tu não saboreia. É, Agora eu aprendi a saborear, a prestar atenção no que eu tô comendo, mas é porque tem um significado diferente. é claro, é claro. E E eu me você, vejo diferente. como é Então, que está a sua autoestima hoje em dia? Que você falou para mim que passou muito tempo da sua vida, deixou de fazer muita coisa porque se sentia gorda, se sentia triste, não tinha vontade, tinha vergonha. Então, hoje em dia, como é que está? A gente sabe que tem a pandemia, mas como é que você está se sentindo com você, né? Antes de mais nada. não, hoje em dia, claro, não me sinto magra, que nem eu falei, Uhum, mas nem se compara, assim, se eu tivesse que ir na praia hoje, eu vou, não vou botar um uhum, biquíni, mas vou botar um maiô e não vou ficar de camiseta por cima, aham, muito entende? bem. Mas também tem uma coisa muito que eu fico pensando, é porque talvez se eu fosse adolescente não seria assim, não sei. Uhum, uhum. Porque são fases da vida que a gente passa, É, né? Então tem é. fases que a gente se preocupa mais com isso, outras não. Então, claro que eu me preocupo com isso, mas não é tanto quanto naquela época. Uhum, Então, eu não sei te responder assim exato se mudou tanto assim ou se muito é da fase que eu tô, mas eu uhum. me sinto bem, me sinto confortável, porque quando a gente bota uma roupa, a gente se senta e a barriga fica assim, ó, tem que estar arrumando a barriga e tem que, meu Deus, gente, tu tá caminhando e a leg tá caindo, mas tá caindo porque tu tá gorda, a gordura tá empurrando ela pra baixo. É verdade, Não é é porque ela tá verdade. grande. Gente, é Uhum. muito horrível. As calcinhas se enrolam. É, Que não, isso? e limita muito a gente, né, Laís?
Limita Meu tanto, Deus. menina. Eu lembro, a coisa que mais me chocou nessa. Oi, Aninha, nessa coisa do emagrecimento, antes, quando eu estava mais gorda, é que quando eu ia me virar na cama de um lado para o outro, se virar normal como você se vira dormindo, eu acordava ofegante, porque virava de lado, sabe? Isso é uma coisa que me chocou muito. Então foi nessa hora, eu acho que eu pensei, bem, eu tenho que me cuidar, porque senão, daí para frente eu não vou conseguir andar, né? A gente se Eu limita tinha um muito. problema no calcanhar. Eu comecei com uma Aham, dor no calcanhar e tinha uma dor e eu fui no ortopedista. E ele, uhum. que pena que ele não me falou que era de gorda, né? Ele não me falou porque ele foi educado. Deveria, é, Deveria. Aí é. ele me falou, eu ia sair furiosa de lá, mas talvez tivesse me ligado Mas antes. ia te dar um, né? E aí ele me mandou fazer uns exercícios e tal, e eu fazia aquilo. Ah, tá. E aí agora eu não sinto nada. Gente, eu não sinto nada. Que coisa, né? Então, é muita coisas que a gente vai se acostumando no dia a dia e que aquilo não é Uhum. normal. E que não é E normal. A aí, gente se então, acostuma isso, com a por exemplo, que eu me doença, lembro. né? A gente se acostuma com o A gente tá estado doente e não doente. percebe. Com o estado doente, né? Que coisa. Então, isso, por exemplo, foi uma coisa que eu. Ah, hoje eu me deito, e é muito engraçado você estar falando de se virar na cama, eu me deito e boto o braço assim na barriga, Uhum. do lado da barriga, e sinto minhas costelas. Eu disse, Olha. gente, eu tenho costela. É muito bom te sentir assim, sabe? Eu senti É, o osso. é bom. Então, são detalhes assim, né? É. Então, claro, eu não tô como eu quero estar ainda tenho barriga, tenho tal. Mas, meu Deus, não se compara. E aí, se eu vejo umas Uhum. fotos, a minha filha esses dias viu uma foto minha assim, mãe, tu era desse tamanho? Olha. Porque eles também não percebem. Uhum, E eu claro. disse, meu Deus, que absurdo. É É verdade. muito absurdo. Ô, Laís, me fala uma coisa. Eu sei que você faz as coisas que o doutor Marcelo ensina, claro, a gente sabe disso, aí bota pé no chão, né? Tem contato com a natureza, se faz jejum, faz um desconforto voluntário, né? Pratica o desconforto voluntário. E os exercícios? Você tem feito exercícios? Pois é. Você Eu sou gostava de fazer apaixonada, exercícios eu antes? gosto, mas Hum. eu gosto de fazer musculação. Eu nunca gostei de Hum. academia, aquelas aulas que nem ele debocha da Zumba. Zumba eu Aham, até gostava, porque eu sou descoordenada, então eu chegava aham, lá, eu passava vergonha, e eu, claro, me sentia gorda, as calças caíam no meio da aula. aham, aham, Então, sei. eu nunca gostei de ginástica, essas coisinhas de Uhum, madame, que nem eu falo, é muita aulinha de aham, madame, eu não gosto disso. Eu gosto de pegar aham, peso, eu gosto de puxar ferro. aham. E sem querer eu tava acertando. Tava fazendo Tá. certo, é verdade. Exato. Isso, viu, isso era uma coisa certa. Só que aí eu fazia isso e fazia esteira uma hora antes, Uhum, meia hora antes e meia hora depois. aham, Toda a vida. Aí, às vezes, muita fase da minha vida eu fui pra academia, depois parava, ia, uhum. voltava. Mas agora eu tava indo. Fazia 2 anos que eu tava na academia ferrenha, Ó, assim. Mas com a uhum, pandemia parei. uhum, E aí eu tenho um problema, porque eu não consigo, não se diz não consigo, né? Eu não gosto de fazer, eu não me esforço para isso realmente. uhum. Eu não quero fazer, Para vamos fazer em dizer, porque eu não casa, consigo não fazer exercício em casa. aham. Eu Não baixei é o queima não é a diária, mesma coisa, eu não é faço, mesmo. não é igual. Então eu não Uhum, tenho, não consigo fazer isso assim. E uhum, aí, então o que que eu faço? Eu faço uns agachamentos. Eu poderia sair para caminhar, mas eu tenho medo da Covid, então eu me cuido muito. Eu acho uhum, que não tem necessidade, tem outras formas de fazer isso. Eu até uhum, queria comprar uma esteira, mas fiquei me segurando, não comprei. uhum, Então, eu faço agachamento, às vezes faço prancha, que eu não gosto também, uhum. Ah, eu mas adoro agachamento eu prancha. gosto. Olha aí, a Lele tá, E tô levando. Lezinha, a Leandra tá perguntando, e os agachamentos? Não, Tá os agachamentos eu fazendo? faço. É, Antes muito do bem. banho, geralmente eu faço. Aham. Então, agora, por sinal, ontem eu comecei a fazer o desafio dela. Eu estou Não fazendo o comecei desafio junto com dela, ela, estou na assim, segunda semana. mas é. Também não E é comecei, o que eu eu tô não comecei fazendo. com ela, comecei depois. Estou atrasada, mas estou fazendo. Mas aí eu faço, eu fazia na academia tudo, fazia agachamento sumô, agachamento normal, aquele. Aham. Então eu tô fazendo. Muito No meu bem. pátio tem muita folha, a árvore se despenca toda, sai folha, e eu vou juntando as folhas e eu digo, cada folha é um agachamento. E vou Mas é fazendo. verdade, sabe? É um bom exercício, né? Cuidar da casa, do quintal, arrumar Sim. jardim, isso é um super exercício. Você tem que se Então abaixar, era né? assim. Então eu adaptei assim, mas de verdade mesmo eu gosto da academia. Só que eu não vou voltar pra Uhum. academia com a pandemia. Tá aberta, tá? Tá aberta, mas não tem necessidade disso. É verdade. Eu também Então acho que as eu pessoas deveriam ser mais cuidadosas com esse vírus.
tudo que a gente puder evitar. Claro. Então eu tô segurando, assim. Então nisso eu tô pecando. Eu sei que eu tô pecando nisso. Uhum. Mas como a alimentação está sendo Mas você está. regulada, Exatamente. a- Como a gente sabe que a gente precisa fazer exercício, principalmente para tonificar os músculos e para que o seu esqueleto tenha sustentação, né? Para isso que a gente tem músculo. sim, Mas a gente sabe também que 80% de um processo de emagrecimento é a dieta, é o que você come, né? com Então, certeza. claro, você já tem a mente preparada para voltar para os seus exercícios, você é uma pessoa acostumada a fazer exercício. Quando tudo isso passar e que as coisas abrirem e que tiver tudo bem, você volta, retoma os seus exercícios e vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem, né? E a academia tem uma coisa boa, porque na academia é o tempo que eu sou eu. Eu chego na Exatamente, é o academia, tempo que você tem para você, né? é muito diferente. Lá é outro mundo. Uhum, é, Eu vou é de manhã verdade. até, não tem ninguém assim, não Uhum, tem muita gente, mas eu já tenho as amigas da academia, né? Sempre tem. uhum. É, Então é diferente, assim. É um tempo que tu tem pra ti mesma. Então não é a mesma coisa fazer em casa. Não é só o exercício, né? É todo não, é o um. ambiente, né? O ambiente também conta bastante. E até Então em lhe casa. motiva mais, né? Porque eu faço em casa, mas jamais vai ser a mesma coisa. Você não se Não. motiva igual. Eu, por exemplo, tenho cachorros, os cachorros ficam passeando embaixo das minhas Exato. pernas, atrapalhando e, sabe, assim, não é o ambiente correto, não é um ambiente Não. preparado para isso, né? É bem complicado. Me fala agora, Laís, sobre as pessoas na tua casa. Você conseguiu, fazer com que eles pegassem o vírus da low carb ou não? Então, o meu marido é seco em vida e Sério? come muito. E ele é um Uhum. ótimo cozinheiro. Ele faz bife à milanesa, ele faz pudim Olha. de leite condensado, ele faz tudo. E eu não faço, não sei quase nada, nem quero aprender. Eu sei o básico Uhum. ali. Sério? Laís É do sério. céu. Mas o básico, ainda bem que low carb é tudo básico, né? Mas É. assim, aquelas coisas muito elaboradas, Uhum. o único que dá mais trabalho, que por sinal ontem eu fiz, foi o pão proteico. Uhum. Mas é muito chato de fazer aquilo. Eu gosto Sério? do pão, faço, Uhum. mas eu não tenho paciência para estar fazendo ele toda hora, assim. Uhum. Mas o meu marido come, agora ele tá tomando café sem açúcar, várias coisas. Olha, O já deu uma Marcelo tomou conta da mudada, né? família. Muito bem. O Marcelo tomou conta da família, todo mundo fica escutando as lives, a Antônia, no dia que ele fez a das crianças, então Uhum. todo mundo ficou, então muita coisa eles aprenderam também. Claro. Então ele tá tentando ser saudável. Agora ele come pão, mas quem faz o pão sou eu, porque aí não tem aquele monte de porcaria que Exato, tem, que eu virei a louca exatamente. do rótulo. Muito bem. Então eu faço pão. Uhum, Então ele tá mudando muito. Arroz, ele já não come quase. A única que come arroz aqui é ele. A minha filha praticamente tá comendo a mesma coisa que eu. Só quando eu que faço bom. pão, às vezes ela come, mas Uhum, ela praticamente mudou a alimentação toda. O que muita dessas coisas de boa intenção, que nem eu falo, que a gente acha que é uhum, saudável, é. pra minha filha é engraçado porque ela amava miojo. Bom, eu também amo Nossa, miojo, né? Eu não como, mas eu sério? amo. Uhum, Ah, eu adoro. E aí a minha filha comia o miojo, mas sem o tempero. Comia, aí eu uhum, dava pra ela achando que tava fazendo uma grande coisa, né? Eu só dava massinha com azeite, requeijão uhum, e um pouquinho de presunto, ou às vezes um queijo aham, ralado, ou assim. Eu disse, tá, então, porque o mal do miojo é o tempero. uhum. Triste ilusão, né? Todo mundo pensa, né, que é isso. Então, aí tu começa a ser a louca do rótulo e tu começa a aprender várias coisas. Então, Uhum, eu tô muito neurótica, assim, nos produtos que eu compro. Linguiça, eu só compro determinadas marcas, porque todas têm aham. Todas têm açúcar, glutamato. todas têm glutamato, Então, todas têm tudo. química, todas. É muito Então, difícil tudo eu achar. vou lá e olho. Aham, O shoyu. Meu Deus, ficou assim. E banha era muito engraçado porque tinha um sogro que ele era bem velhinho e ele fazia arroz com banha. E eu ficava chocada. E eu disse, meu uhum. Deus do céu, a pessoa gorda vai comer arroz com banha? É sério. E eu fazia arroz com o quê? Óleo de canola. Ai, meu Deus, é E aí, verdade. hoje eu me lembro dele, ele não é mais meu sogro, ele nem deve estar vivo mais, porque ele era bem velhinho, mas eu Aham, sempre me lembro dele quando eu vou fazer arroz, porque aham, como a gente aprende errado as coisas. é verdade. Então, é por isso que são os pequenos detalhes, né? Sim, É muito diferente. você falou aí que você faz pão para a sua família, né? Para não comer o pão cheio de química e tal. Como é para você fazer um pão de farinha branca para a família toda? Você ainda sente aquela vontade de comer isso ou já passou?
Quando ele tá saindo, né, quentinho assim, que eu corto, dá vontade, fica aquele cheirinho. Mas é como eu te falei, se eu comer o primeiro pedaço, eu Não vou comer para. 3, 4, 5. É, Então é mais fácil eu não comer. é Então verdade. eu fico ali e não como. Mas vontade, sim. Tem uma cuca maravilhosa que ele compra de vez em quando. Agora ele Ave compra de vez em Maria. quando, porque ele Eu comprava adoro todos os dias. cuca. Mas eu sei fazer uma cuca low carb. Ó, então a gente vai adaptando, assim. Ele Claro. agora come o pão de frango, geleia, eu compro geleia sem açúcar, daquela, só fruta, né? Então ele tá Aham. comendo aquilo. Pasta de amendoim ele tá comendo, Olha nunca na aí, já vida deu uma isso eu comia. melhorada, né? Já tá Não, ele tá mudando, muito. a consciência Ele tá muito. já tá conseguindo, você já está conseguindo mudar a maneira de se relacionar com a comida da família inteira. Que bom, Água, né? só se toma. Bom, eu só tomava água, mas eles ainda tinham de Aham, vez em quando. Então agora não, agora só tem água mesmo. Então tem muita uhum, coisa assim que tá mudando. que Devagarinho eles legal. estão. E ele Uhum, tem a intenção de mudar, só que ele é mais difícil, né? Porque, aham, claro, ele não quer emagrecer, então ele entendeu que é por saúde, que não é, o emagrecimento não é só a estética, né? uhum. E ele, embora sendo magro, não quer dizer que seja saudável. De jeito nenhum. A Então ele gente também tá aprendeu se isso, esforçando, né? A gente aprendeu tudo. isso. Acho que as pessoas magras nem sempre são as mais saudáveis, né? Ele tem muita dor de estômago, então a gente Uhum. conversa muito sobre isso, assim. E tá mudando, toda a família devagarinho tá mudando. Que A bom, minha filha aceitou muito bem. Ela aham, já gostava muito de salada, de fruta, né? uhum, Mas ela comia muito arroz e feijão, assim como eu. O meu era arroz, feijão e carne. Depois a uhum. salada, eu sempre gostei de salada, mas eu tinha preguiça. Agora eu não tenho eu não tenho essa preguiça. O É principal muito é a bem. carne. Quando tem Né? carne e ovo. Se tem salada, que bom. Exato. Eu também. Hoje eu fiz aqui em casa teve uma carne, tipo um picadinho, uma carne de panela. Teve asinha na airfryer, que eu tô viciada, Ai, uma delícia. né? E teve também. Eu sempre tenho na minha geladeira asinhas temperadas. Porque se me der Muito bom. uma fome, uma vontade de comer um doce, por exemplo, eu vou na asinha, e sabe que é proteína, em vez de comer o doce. Então hoje o meu almoço foi asinha, carne e o que mais? Ah, e couve de Bruxelas, eu botei umas 4 ou 5 bolinhas daquela e coloquei. Pronto, só foi isso o meu jantar. E o meu café da manhã foi um ovo, 2 pedaços de black pudding, que é para vocês é morcela, eu acho. Sabe qual é? Ah, não gosto. Ah, Sei, eu mas não amo gosto. aquilo. Ah, eu vi a foto hoje. Tu viu? Pronto. E eu coloquei, então se você viu a foto, você viu que eu coloquei umas 3 ou 4 folhinhas de espinafre, né? E eu até no texto coloquei o espinafre para decoração, porque no final eu deixei o prato lá vazio e os espinafres lá, porque eu não tenho muita, eu gosto, mas eu não tenho muita necessidade. Tem gente que sente falta, né, de verdura, de legume. Eu não sinto, não. Eu podia até fazer uma carnívora mais séria, porque eu consigo passar tranquilamente sem isso. O que me deixa com vontade de comer coisas diferentes é o doce. Sim. Eu como muito agora que eu descobri outra coisa, né, que eu mudei. Eu como Aham. whey. Eu sou a louca do whey também. Sim, Eu tenho whey de tudo quanto é sabor que tu possa imaginar. eu tenho E também. iogurte natural que eu amo, que eu sou louca, porque eu nunca comi iogurte com açúcar. Iogurte natural eu comia puro, as minhas amigas diziam que eu era louca, Aham, mas eu gosto. aham. Então eu boto whey nele, de qualquer sabor, e fica. Então quando eu tenho vontade de comer doce, ele fica bem cremoso, com chocolate, parece um Danette. Exatamente. Eu tenho umas receitas de cookies, eu faço uns biscoitos que eles levam whey. Você pode colocar whey do sabor que você quiser, mas eu coloco whey sem sabor. Porque Ah, eu aí ele tenho não, também. sabe, porque ele não fica escuro com o chocolate, nem fica, ele é neutro, né? Então eu coloco chocolate dentro, coloco nozes, sabe? Coloco outras coisas e ele fica delicioso e eu faço com whey. Mas o whey eu uso mais para fazer receita mesmo. Eu não E eu faço, não comprei o tomo whey de muito. nozes. Sério? Eu nunca vi whey de nozes. Nossa, Olha, no eu não vou fazer Brasil tem propaganda tudo, da né, marca, menina? mas No é Brasil sensacional. tem tudo. Aqui não tem nada disso. Eu vou catar. Whey de nozes, nunca vi. E ele não tem nada de. Depois eu vou te mandar, né? Pra não fazer propaganda da marca. Aham, Mas ele aham. não tem nada de adoçantes, nem de nada, Oh, que nada, nada legal. limpo. Assim, muito bom.
Muito bem, eu quero, mande pra minha foto que eu quero ver se eu acho aqui esse Aí negócio. eu compro e misturo com iogurte, ou então eu faço uma pastinha. Ah, aquela pastinha é uma delícia, parece, fica que nem igual o negrinho, ou né, fica É, qualquer doce que tu exato, botar. Nossa, exatamente. Olha, o whey de chocolate, se você colocar uns pinguinhos de água, só faz uma sim, papinha, coloca em cima exato, das é isso frutas que eu faço. vermelhas. É Ai, fica igualzinho um maravilhoso. brigadeiro de colher. Igualzinho brigadeiro. E coloca em Nossa, cima das frutas vermelhas, fica fantástico, não fica? Eu gosto. é, quando eu evito comer essa fruta assim, porque aprendi que me dá compulsão. Se eu como uma, eu quero comer outra e outra e outra. Sim. Eu nunca dei bola pra fruta e agora eu sou a louca da fruta, então eu não posso, tenho É, que me eu segurar. sei. É porque a gente, olha, nós que temos o vício no nosso inconsciente, às vezes a gente só transfere o vício, né? Por exemplo, você não pode comer mais fruta. E a gente, no começo da cetogênica, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer para viver sem fruta, que eu adoro, né? Principalmente banana, eu amo. Não, faz 2 anos que eu nunca mais comi banana. E esqueci, porque eu corto da minha vida mesmo, sabe? É mais fácil para mim, é aquela coisa, se eu der a primeira Exato. mordida. Que Então, nem eu. né? Mas eu também tenho que me controlar nas frutas vermelhas, porque eu tenho essa facilidade também, mas é o vício que a gente tem. Então, a gente transfere, a tendência do ser humano é transferir o hábito, por exemplo, de comer banana, ou maçã, qualquer outra fruta, pelas frutas vermelhas. E aí, você não vai comer um morango só, nem dois. Você vai Ah, comer não. meio quilo, né? Ah, mas eu prefiro não comer nada Eu do que comer também, dois, eu três também. morangos. Então eu É. não faço isso. Mas isso E é uma estratégia que você usa porque você tem uma compulsão alimentar que você trata, que você cuida, né? Mas se fosse uma pessoa que não tem esse cuidado, ou que não sabe como fazer para se tratar, ela ia somente trocar de vício, entendeu? Né? sim, A gente tem que ter muito, muito conhecimento, assim, ter muito cuidado. Por isso que é importante sempre, eu sempre digo isso, a gente ter um apoio profissional, né? Ter alguém que guie você de alguma maneira. Endocrinologista, um nutricionista, um médico humano, né? A gente tem um médico super humano, que é tudo ao mesmo tempo, porque ele sabe muito. Então, a gente tem esse respaldo profissional. Mas as pessoas que não têm, por favor, procurem alguém, porque é muito ruim quando a gente faz as coisas sem ter um direcionamento profissional, né? Você sim. talvez não Sabe que consiga eu chegar no seu comecei objetivo. dia 1º de setembro de 2019. Foi que eu disse, Uhum, eu bati o pé e disse, é agora, acabou. Mas foi tudo por conta uhum. minha, né? Comecei. Eu É que também eu comecei por descobri minha uma moça. conta. Eu descobri uma moça na internet que, por Hum, acaso, aquelas coisas, propagandas que mandam pra ti. E ela disse, uhum, ah, emagreça comendo de tudo, tal. Aquelas, né, que a gente já sabe. uhum, Mas ela era um meio termo, vamos dizer assim, porque realmente ela uhum, comia, ela fazia de tudo, mas ela adaptava, ela trocava farinha de trigo, não por farinha de amêndoa, mas não uhum, lembro, farinha de linhaça, outras assim. Então tudo ela, digamos que ela melhorasse aquilo. Então ela uhum. foi um degrau daquilo. Ela não era aquele de comer de tudo de trigo ou de Eu integral, assim. sei. Uhum. Era um pouquinho melhor, vamos dizer. É. E aí eu passei muito e emagreci. Ela tinha vários protocolos, tudo eu fui. Meu marido ficou Uhum, apavorado, mas ela explicava tudo certinho, foi muito bom. Até uhum, que ela chegou na low carb. Quando ela uhum. chegou na low carb, tinha outros protocolos daí. Mas quando eu cheguei na low carb, eu simplesmente abandonei ela e me achei e fiquei. É, exatamente. Aí foi quando eu descobri o Felipe, depois, né, passando por vários Uhum, até chegar lá. Mas é impressionante, porque quando chegou ali eu me senti, porque senão tu tá fazendo sempre esforço, 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 e aquilo não uhum. tem fim. E, gente, é a vida toda, porque tu não adianta tu fazer tudo, depois tu parar e voltar a E comer aquilo. voltar, exatamente. Aí você Então vai, não é vai, assim. vai engordar tudo de novo, né? E Porque eu você sempre tem que fui mudar os aquela hábitos. A gente, gordinha, a gente tem que mudar sim, os hábitos, com né? certeza, mas eu sempre fui aquela gordinha que quando, eu comia pão uma vez por dia. Eu comia pão, mas eu comia uma vez por dia. Então assim, eu Uhum. nunca fui, nunca me, não Você era é mais relaxada. regrada, né? Você era regrada. Sempre fui. Nunca Uhum, comi assim, com satisfação, entende? Sempre era com peso na uhum, consciência e sempre. eu sei. A vida inteira eu disse, gente, a gente tem que estar sempre se policiando e assim, isso não é vida. Isso não pode ser assim. Uhum, Tu tem que conviver com o é. vício e tu não pode te livrar dele, tu faz o quê com aquilo? Uhum, Então,
Aí hoje eu tento comer as coisas que eu posso. Eu como carne, como muita carne. Eu como muito, as Uhum. pessoas ficam apavoradas que eu como muito. Eu também Sim, porque como eu não muito. passo fome. Eu me nego a passar Uhum. fome. É, exato, Então, não quando tu precisa, né? descobre que tu pode comer, é Uhum. libertador. É Só muito. tem que ter regras. Uhum. É E que aquilo verdade. não tenho. Quando eu vou comer, eu tenho fome, fome. Eu sei que aquilo é fome. É outra coisa que a gente aprende a se conhecer, né? Porque eu sei que aquilo é Uhum. fome, não é vontade de comer aquilo. É, exato. Então, não tem, não tem explicação, assim. É. Como diz a Cíntia, não tem explicação. Não, não tem explicação, é Não tem verdade. palavras, não tem mesmo, não tem palavras para explicar, assim. Só quem sente mesmo. É, é muito bom ver as pessoas conseguindo encarar o processo de emagrecimento com um olhar diferente, que é encarar como um processo de saúde, né? Se você olha como um processo, como a gente aprendeu, que é para olhar para os protocolos alimentares como um processo para a sua saúde, né? Para a manutenção da sua saúde ou para a melhoria da sua saúde, a consequência vai ser o emagrecimento. A gente não tem que focar nisso. Porque quando você Exato. foca no emagrecimento, você trabalha a sua dieta, mas você trabalha na ansiedade, na vibração da ansiedade. Então você nem vai conseguir emagrecer, porque seu cortisol, olha, vai ficar lá em cima, né? As pessoas me perguntam, ai, agora, né? Porque imagina, faz Uhum, mais de 2 anos isso. Então, quanto tempo levou para mim chegar nesse peso? E é uhum, agora que começa a aparecer. Só que antes disso, quanta coisa tu fez? E ninguém exato. sabia. E as E pessoas não enxergam. ninguém enxerga, porque na verdade é assim, ninguém quer fazer o que você fez, eles querem chegar no Não. seu peso e Quando dormir e eles acordar perguntam, assim, né? exato. Quando eles perguntam o que que tu fez, tu começa a explicar, a pessoa, já presta atenção em outra coisa, já assim, aquilo me irrita de uma tal maneira, eu já não falo mais nada. Eu Então sei. tu não quer, tu quer um truque. Porque a maioria das pessoas quer um truque. A maioria das pessoas passou 20, 30, 40 anos engordando, mas querem emagrecer em uma semana, né? Não tem paciência, a ansiedade é Não. muito grande. Oi, Ale. É complicado, né? É bem complicado. Mas eu tô vendo que você conseguiu não só emagrecer e ainda está emagrecendo, porque você está no meio do seu processo, mas você também conseguiu atingir as pessoas da sua casa. A minha pergunta é: seus amigos vieram atrás de você para saber a sua dieta? Alguém fez? Não, porque muito que apareceu foi na pandemia, que começou o mais grosso, assim, Uhum, né, do peso. Mas muita gente, os vizinhos me perguntam, assim, muito uhum, engraçado. Esses dias uma vizinha passou por mim, eu de máscara, e ela de máscara. E eu cumprimentei. E ela, uhum. Quem é? guria, eu não tinha visto que era tu. Tu tá de Olha. máscara. E eu só te conheci pela voz. Porque de cabelo. Porque eu tô com cabelão agora. Uhum, E eu tava com o cabelo bem mais curto. Faz um ano que eu não corto o cabelo. Que aham. eu não vou no salão pra isso. Aqui E também, a aí. gente tá sem salão. Aham. Mas eu tinha um cabelão sempre. Só que agora, Uhum, depois que tu corta curto, tu não tem mais paciência pra deixar ele crescer. Não é que é eu não verdade. goste dele. E Uhum, aí agora até é bom, porque agora eu tenho ele de volta sem exatamente. esforço. Olha E que ele não tava bom. assim. E ela assim, tu tá cabeluda e seca, ela pra mim. E Olha que eu, bom. olha, ganhei meu dia. É um Aí elogio, ela, claro. então, sim, então é vários assim que me perguntam mais estranhos, vamos dizer assim, né? E Uhum. os amigos mesmo não têm convivido assim, então não. Alguns até vão se surpreender. É isso que eu ia falar agora. Você então vai ter muitos amigos surpresos, né, com a nova Laís que está nascendo, porque você está preso em casa, ninguém está lhe vendo. Vai Não. ser incrível. Quando começou, eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, o que que vai ser agora? Porque tava tudo andando, né, conforme tinha que ser. E eu disse, e Uhum. agora? Eu não vou pra academia, eu não vou fazer. Eu disse, o que que vai acontecer? Mas eu não engordei nada, nem 1 grama. Que bom, que bom. Isso dá a gente uma força diferente, né, Laís? Você tem mais ânimo para continuar, né? Exato. E não Pra sair tudo, do né, trilho. pra Para fazer. tudo, Eu exatamente. me lembro que eu não tinha vontade de me levantar de manhã. Não é vontade assim que eu Eu tivesse sei. depressiva, não é isso. Não. Mas assim, É ai, que preguiça, né? preguiça, sabe? Exato. É. E ficava enrolando. Agora eu Uhum. me acordo, já me dá uma agonia de estar deitada. Uhum. Porque Então, é antes muito a gente diferente. sabe que o carboidrato dá a gente essa lerdeza, né? Essa moleza, essa preguiça. E agora a gente sem carboidrato, a gente tá mais elétrica, né? Fica mais fácil chegar na Muito. cetose,
né? E aí você fica elétrica mesmo. É inacreditável. É muito bom. Fico muito feliz, Laís, que você tenha conseguido alcançar o seu objetivo. Você já chegou no seu peso final? Não. A minha meta era 65, mas eu tô com Uhum, 67, então não vai. Porque o mínimo que eu cheguei foi 61, há uns anos atrás, né? Quando eu fiz o Ducan. uhum. E o meu marido ficava apavorado, disse que eu tava muito magra. É, porque Mas não, você não é baixinha, né? Então deve ficar é. mais E eu sou magra. grandona, assim, eu sou Uhum, larga, meu pai é bem grande, uhum, então eu acho que o meu peso seria 60. Até uhum, porque quando tu tem que sempre perder um pouco mais do que tu precisa, vamos dizer assim, porque depois, querendo, não é que tu vai voltar à alimentação normal, mas tu uhum. sempre vai relaxar um pouquinho, né? É. Então alguma coisinha vai aumentar. Então eu quero chegar no 60 e ficar ali, 60, 62, né? Nossa, Não. tá muito perto, Laís. Estou muito Pois é, feliz. mas agora trancou de uma tal maneira que não sai. É, mas a gente sabe também por que é, né? A gente No sabe. final, no Então, final é sempre assim, é né? sempre mais complicado e também o seu organismo começa a se adaptar nesse novo peso e vai Sim. querer ficar aí, né? Então a gente tem que, Gente, aí já tem que mexer em intestino. protocolo, em comida, e É, o aí doutor eu tô Marcelo nessa fase resolve. assim. Tô nessa fase assim. Uhum, Mas intestino era uma coisa que eu era muito presa e agora eu vou uhum, normal. que bom. No início da low carb foi um horror, ficou pior ainda do que eu já era, Uhum. mas É, agora muita não. gente se queixa, né, no Então, começo da dieta eu era muito disso. espinhenta, assim, não várias, assim, rosto, mas sempre tinha uma, sempre tinha uma. Aí a minha mãe dizia, tá, tu não vai sair da adolescência? Porque tá sempre com uma espinha ou outra. Agora eu não tenho nada. Tá vendo? Então, é muita coisa, assim. Você dorme bem, Laís? É muito. Aí pra dormir não pago imposto. Ah, que bom. Sou boa de Adorei cama, deito e isso. durmo. Adorei isso. Não pago imposto. Muito bom. Pois bem, antes de fechar essa live, eu quero agradecer a você, obviamente, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade e pelo seu carinho em aceitar o meu convite. Agradecer a Uhum. todo mundo que está aqui e a quem ainda vai assistir essa live. E quero pedir para você, Laís, se você encontrasse com aquela Laís lá do começo, hoje, o que é que você ia dizer para ela? Pra não se preocupar com a opinião dos outros Uhum, e assim teria mais foco, né? Eu acho que a pessoa sempre tem que primeiro pensar em si mesma, que isso não é ser egoísta, porque a base de tudo é a gente. Se a gente não claro. se gostar, quem é que vai? Uhum, Então eu acho que tudo começa assim, porque a gente tem que ter autoestima, né? Pra tudo. Eu uhum, tenho que acreditar em mim, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que fazer, pra depois fazer as coisas bem feitas, porque senão é nada verdade. vai ser tão de coração assim, tão Uhum, não vai dar tudo de si pra fazer aquilo. Sempre vai estar reprimida com alguma coisa. isso. Muito bem, minha querida. Então, Muito obrigada. Gostei muito do seu testemunho, da sua inspiração para outras mulheres. E eu espero que você continue e tenha muito sucesso no seu projeto de saúde, né? Não é nem de emagrecimento, é de saúde. Tá bom? obrigada. Um Juntos, beijo, meu juntas. amor. Juntas, vamos juntas. Beijo. Beijo. Obrigadão. Obrigada.